Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus por estar aqui mais um domingo com os irmãos cultuando nessa missão maravilhosa. Que aqui, isso aqui não significa tão somente um culto, e sim a missão, louvado seja Deus, na qual Deus ele propôs no coração de cada um cristão que existe na face da terra para fazer uma missão para cada um cristão, para cada uma denominação. Louvado seja Deus. Deus ele propôs uma missão, porque o apóstolo Paulo ele saiu por ali fazendo aquela obra missionária, viajando de cidades para cidades, de lugares e diversos lugares para pregar ali a palavra de Deus, para que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade. E nesse dia de hoje também não é diferente. O apóstolo Paulo ele deixou para nós um exemplo de vida, como já foi lido aqui, que ele deixou para nós também, louvado seja Deus, um texto, louvado seja Deus, situado na carta aos Romanos, seguindo-se a leitura do primeiro em diante. Se nós lemos, nós vamos ali encontrar que o apóstolo Paulo ele deixou escrito para cada um de nós anunciar o Evangelho de Cristo e não se envergonhar do Evangelho de Cristo, porque é poder, louvado seja Deus, e salvação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Eu quero deixar aqui para vós um texto escrito no livro de 1 Samuel, no livro do profeta Samuel, no capítulo 1, e o versículo 20, seguindo-se a leitura, que diz assim: Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido este mal, porém vós não vos desviei de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tão poucos os livraram, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome. Porque provê o Senhor fazer-vos o seu povo. Louvado seja Deus. Samuel ele disse essas palavras aqui para o povo de Israel, na qual ali o povo de Israel haviam se angustiando dentro de si, para que, louvado seja Deus, Samuel levantasse ali sobre o povo de Israel um rei. E aquele povo vinha há muito tempo, louvado seja Deus, tirando ali a paz, a paciência de Samuel, para que isso viesse ao acontecimento, para que isso viesse a acontecer. E o povo ali dizendo para Samuel: Samuel, levanta sobre nós um rei, porque tu já estás perto da tua velhice. Louvado seja Deus. E Samuel ali levantou o rei Saul, como se diz no capítulo 11 e o versículo 9, seguindo-se a leitura. Louvado seja Deus. E a palavra diz que depois de Samuel ter levantado Saul e pedindo ali a Deus confirmação do céu, louvado seja Deus, o povo ali começaram e continuaram a perturbar Samuel para que ele levantasse ali um rei sobre Israel. Louvado seja Deus. Mas Deus ele usa ali Samuel para que, porém, louvado seja Deus, põe no coração do povo a sua firmeza no Senhor e não no rei que iria se estabelecer aquele povo. Louvado seja Deus. A palavra diz assim: E disse Samuel ao povo: Não temais, louvado seja Deus, vós tendes cometido este mal. Por que aquele povo de Israel tinha cometido mal? Porque no coração deles, ele queria um rei para lhe adorar. Louvado seja Deus. Ele queria um rei, louvado seja Deus, um homem que era vaidoso, que era, louvado seja Deus, ali das estaturas daquele jovem de antigamente, que era forte, bonito, formoso. Mas Deus ele não queria, louvado seja Deus, um homem forte, nem tão pouco bonito e nem tão pouco formoso, porque a Bíblia diz que quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir Davi, a palavra diz que quando o profeta Samuel chegou lá na casa de Jessé, o profeta Samuel ele disse, aquele homem disse: olha,
Tem algum dos teus filhos aí, louvado seja Deus, porque o Deus do céu me enviou aqui até a tua casa, para que levantasse um rei, e ele disse a mim que havia aqui um rei. O profeta Samuel dizendo a Jessé, e Jessé disse, olha, tem. Aí mandou chamar os seus 7 filhos, e quando chamou os seus 7 filhos, foi passando de um por um, aquele homem forte, bonito, formoso. E quando passou o primeiro, Samuel disse, é esse, Senhor? E o Senhor disse no íntimo de Samuel, Samuel, tu olha para a aparência, eu porém não olho para a aparência, eu olho para o coração do homem. E foi passando ali o primeiro, e passou-se o segundo, e passou-se o terceiro, e passou-se o quarto, o quinto, o sexto, mas quando chegou no sexto, acabou-se todos. E Jessé disse, não, ainda tem um, louvado seja Deus, ainda existe um que está lá apacentando as ovelhas, ainda existe um que é fraquinho, ele é magrinho, de pequena estatura, ele não tem estatura. E o rei Samuel, ele disse, olha, nós só podemos sentar na mesa quando este homem chegar até aqui. E quando Davi chegou ali na casa de Jessé, que quando ele estava ali na mesa, pronto para sentar, para começar ali a se alimentar e a ceiar, a palavra diz que Jesus, ele usa Samuel e diz a Samuel, olha Samuel, unge, porque esse é o escolhido para mim, é o escolhido para guiar o meu povo, é o escolhido para levar as boas novas e para guiar o povo de Israel. Louvado seja Deus. A palavra diz que Jesus, ele ungiu a Davi sobre Jesus Cristo pelo seu argumento. Louvado seja Deus. E quando Samuel unge aquele homem, Deus agora começa a trabalhar na vida de Davi de maneira diferente. Davi começa a ir a peleja, Davi começa a ir à guerra, Davi começa, louvado seja Deus, a crescer grandiosamente ali naquela cidade. E a palavra diz que quando o povo ali tinha aquele mal em seu coração, porque queriam um homem vaidoso. Mas Deus não queria um homem vaidoso, Deus quer um homem que seja sincero e puro de coração. Louvado seja Deus. Deus quer um homem, louvado seja Deus, que seja temente ao Senhor, que seja temente à palavra. Deus, ele está procurando nesta tarde um homem, louvado seja Deus, que não desista, que siga em frente, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele não tem prazer na alma daquele que recua, e sim tem prazer na alma daquele que é corajoso. E você nesta tarde é um dos corajosos, na qual o Senhor, ele vem procurando há muito tempo. Nesta tarde o Senhor, ele está batendo na porta do teu coração, te chamando, porque tu é um daquele que é da qualidade do rei Davi, que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou. Só está faltando você tomar uma decisão em seu coração, para que a obra que aconteceu ali com Davi também seja manifestada na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E a palavra diz que quando Samuel, ele começou a crescer grandiosamente, o Senhor começou a usar, e ele começou a crescer tanto espiritualmente como materialmente, porque a palavra diz que ele sentou ali no trono de Saul, porque eles tinham vencido ali aquela guerra. Louvado seja Deus. E ao ele sentar ali no trono de Saul, a palavra de Deus diz que ele começou a reinar sobre o povo de Israel. E o povo ali agora temeram em seu coração que verdadeiramente Davi era um homem escolhido, Davi era um homem chamado de Deus, Davi era um homem que, louvado seja Deus, ele tinha a chamada de Deus em seu coração. Você também tem a chamada de Deus em seu coração. Louvado seja Jesus. Deus, ele quer trabalhar no meio da sua família, no meio das suas parentelas. Basta tão somente você ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus, pois a hora é chegada. E nós iremos, louvado seja Deus, ouvir a palavra oficial